Deus. Você quer ouvir a voz do Espírito de Deus? Sempre lembrando que essa é uma atitude de adoração, né, gente? De culto a Deus. Ouvir a palavra é realmente um posicionamento de adoração a Deus. E aqueles que ministram também, né, devem ter essa concepção claramente bíblica, né, de saber que nesse momento também está prestando um culto ao Senhor. No final das contas, todos nós estamos cultuando o Deus da nossa vida, amém? Bem, nessas quintas-feiras que eu tive ministrando aqui, a gente tem falado sobre determinadas pessoas específicas e aprendendo com elas aquilo que a palavra de Deus relata sobre os seus posicionamentos e sobre as suas vidas, enfim. Nós começamos falando sobre Jesus, o nosso maior referencial, não é isso? A nossa fonte de vida, e a gente então foi mostrando como que nós podemos aprender com Jesus, por exemplo, lá em Mateus 4, né? Depois nós falamos sobre o cego de Jericó, aprendendo com o cego de Jericó. Depois nós falamos sobre aprendendo com Jairo. E, finalmente, a última vez que eu ministrei aqui numa quinta-feira, a gente viu também alguns aspectos sobre como nós podemos aprender com Paulo nos posicionamentos e naquilo que ele, inclusive, escreveu pelo Espírito de Deus. E hoje nós vamos aprender com José. Amém? Juntos. Então, é só importante a gente dar aquele highlight aqui, aquele resumão, né, da história de José, para que a gente possa entrar propriamente no texto. Porque o que eu quero mostrar para vocês é o segredo desse camarada. O segredo da perseverança, especificamente de José, o José do Egito. Uma história tão conhecida, né? Vários filmes já foram feitos, e enfim, e livros tem demais sobre a vida de José do Egito. E é uma história, são fatos muito bem conhecidos e registrados, é claro, na palavra de Deus. Você sabe que ele era um dos filhos de Jacó, não é? Ele era, na época, o mais novo, e ele tem, então, uma visão, e ele fala nessa visão, ele relata para os seus irmãos e pais que eles vão se dobrar diante deles, ou dele. E por conta disso e outros motivos mais, os irmãos passam a ter um ciúme maligno de José, e chegando aos finalmente, e inclusive ter, assim, um propósito de matar, de tirar a vida dele, né? Mas aí o irmão mais velho falou, não, vamos fazer isso, vamos vendê-lo para os ismaelitas que estavam passando ali, que compravam e revendiam escravos, e por causa disso, José, então, ele vai para o Egito e se torna um escravo de Potifar. Mas aonde José estava, Deus era com ele. E aí, então, a gente sabe o que aconteceu, aquela sirigaita sem vergonha, não é? Ela foi querer, né, ter um relacionamento sexual com José, e ele então foge, ela fica com a capa dele, né? E é interessante, é bom a gente fazer esse adendo aqui. A Bíblia fala para a gente se posicionar com firmeza em tudo, mas em relação à prostituição, a sexo ilícito, a gente tem que fugir. Ó, gostei, é verdade, é isso aí, garoto. Então, o fato é que ele foge, ele manifesta e expressa a sua fidelidade a Deus, inclusive ao seu Senhor, né? E aí, então, você também sabe que ele foi preso por causa disso, e nesse meio tempo, dois oficiais de Faraó, então, eles também são presos, e ele tem, os dois têm sonhos, e ele revela o sonho de cada um deles. Se passam 2 anos, e um deles se lembra o que viveu, porque um dos sonhos é que um deles iria morrer, né? E o outro iria viver, iria retornar aos palácios reais. E esse, então, depois de 2 anos, se lembra de José, que ele também interpretava sonho, porque Faraó estava procurando alguém para interpretar um sonho que ele teve. E aí, então, José, ele é introduzido, né, lá nos palácios de Faraó, e ele então interpreta o sonho, e é claro que ele dá aquela palavra de sabedoria também, junto com a revelação do sonho, e aí Faraó o coloca o segundo no império, que era evidentemente o maior daquela época, e ele então é exaltado. E nessa brincadeira, por assim dizer, se passam 13 anos.
Provavelmente José foi com os seus 17 anos, né? E se passam 13 anos nessa situação toda, ele vivenciando tudo isso, complô, ele foi abandonado, ele foi alvo do ódio dos seus próprios irmãos, calúnias, prisões, humilhações, mas esse garoto venceu todas essas situações. Por que está registrado isso na Bíblia, gente? Porque é para mostrar que eu e você também podemos vencer a cada dia. Não foi registrado simplesmente para enaltecer o posicionamento de José. Foi registrado na Bíblia para que você e eu também venhamos nos posicionar como ele, para termos os mesmos resultados que ele teve. Porque o mesmo Deus de José é o nosso Deus. Nosso Deus não muda, gente. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Mas há um texto que nos mostra o segredão de José. Porque até então a Bíblia vai relatando tudo o que estava acontecendo e como Deus era com José, o prosperava, mas não traz assim algum relato específico de um posicionamento de busca de José, ou como, enfim, a base que o levou a ser tão perseverante. Mas aí chega em Gênesis 49, quando Jacó chama os seus filhos e começa então profeticamente a declarar sobre cada um deles. Quando chega em José, ele então traz uma declaração profética e gloriosa que nos mostra e nos revela, e Deus gerou isso muito claramente no meu coração para compartilhar com vocês, porque José conseguiu vencer todas as adversidades, dificuldades, pressões, como ele permaneceu fiel ao Deus da vida dele, como que ele permaneceu em aliança. Eu quero te dizer, inclusive antes de ler esse texto, que é possível nós sermos fiéis e perseverarmos até o fim. Basta a gente se posicionar como José se posicionou. Então eu queria que você fosse lá comigo. Vamos lá? Gênesis 49, versículo 22, vai nos mostrar então, o Espírito de Deus vai nos mostrar aqui o segredo de José, porque ele perseverou de maneira tão constante, permanente, não é? Então diz a palavra de Deus a partir do versículo 22. Jacó, o pai, declarando para José: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos, seus ramos se estendem como, gente? Sobre o muro. Os flecheiros, ou seja, aqueles que se opõem, os opositores, lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. Mas, aleluia por isso, hein? O seu arco, o arco de José, e tem algo profético aqui que eu queria compartilhar com vocês, porém, permanece firme. E os seus braços são feitos ativos, como? Pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor, e mais quem, gente? E pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. Lido esse texto, então, a gente pode começar a ter alguns ensinamentos bem claros que esse texto nos mostra. O primeiro deles é o seguinte: a fonte da fé, da perseverança e da constância de José foi o Senhor. Eu quero te dar uma ótima notícia nessa noite: ele também é a sua fonte de fé. Deus também é a sua fonte de perseverança. Deus também é a sua fonte de constância. Por que nós temos fé? Por causa dele. Ele é o gerador de fé.
A Bíblia fala lá em Marcos 11, 22, algo muito extraordinário. Depois que o Senhor vai mostrar aquele tipo de fé de Deus que estabelece tantas coisas miraculosas nas vidas dos que creem, mas antes do Senhor, no versículo 23, está mostrando isso. No versículo 22 ele fala assim para os seus discípulos: tenham fé em Deus, porque a fonte da fé é o próprio Deus. Na verdade, como eu já falei antes, o gerador da própria fé é Ele mesmo. Quando você tem uma fé centrada nele, na pessoa dele, e você se volta para a palavra dele, nessa visão, eu quero te dizer, o Espírito Santo vai gerar em você uma fé do tipo dele, do tipo de Deus, porque a própria natureza de Deus, ela vai inundar o seu coração, e o nosso Deus é um Deus que gera fé naqueles que se voltam para ele. E eu quero te dizer que esse foi o segredo de José. O segredo de José foi Deus na vida dele. O segredo de José é que ele entendeu que o Senhor é a própria fonte da fé, da crença, é a fonte da perseverança. Eu só consigo perseverar até o fim porque eu estou ligado nele, porque ele é o Deus, porque ele é a fonte da minha vida, ele é a minha própria vida. Eu consigo ter constância, ou nós temos condições de termos constância, justamente porque nós colocamos toda a nossa crença em quem ele é. Na natureza dele, na glória dele, no poder dele, na compaixão dele, na fidelidade dele, na santidade dele. Por isso que Gênesis 49, 22, Jacó profeticamente fala sobre José. Jacó é um ramo frutífero, é um galho que dá fruto, ramo frutífero junto à fonte. Porque José foi um homem, um jovem, um homem frutífero, porque ele manifestou atitudes, comportamentos condizentes com a vontade, com a natureza de Deus, porque Deus era a sua fonte. Quem está pegando isso aí, hein? Frutos na Bíblia fala de comportamentos, frutos na Bíblia fala daquilo que você expressa por fora. É a maneira como você age, são os seus comportamentos, são as suas atitudes, é a maneira como você pensa, como você vê a vida. E eu quero te dizer, quanto mais Deus é o centro e o fundamento e a maior paixão da sua vida, quando Ele é a fonte, eu quero te dizer, você vai colocar para fora aquilo que Ele vai gerar por dentro em você. Os seus olhos serão bons, as suas palavras serão edificadoras. Você vai falar as verdades de Deus em cada situação da sua vida, porque declarar a Bíblia não é simplesmente uma repetição sem vida. Na verdade, declarar a palavra do Senhor, porque o teu coração está cheio dela, da presença do próprio Deus, é que em cada situação da sua vida você vai ter uma palavra certa da parte de Deus, fundamentada na palavra dele. E eu quero te dizer que aqueles que declaram em fé o que a própria palavra de Deus diz em cada situação, já pode agradecer, porque Deus vai estar com você em cada situação da sua vida. Uma coisa que Deus honra é a palavra dele, gente. Dentro desse contexto ele fala, olha só, aqueles que me honram, eu honrarei. Deus é um Deus que honra aqueles que o honram, e a melhor maneira de você honrar a Deus é tê-lo como a fonte da sua vida, a fonte da sua salvação, a fonte da sua fé, a fonte da sua libertação, a fonte da sua restauração, a fonte da sua paz, a fonte da sua alegria. Ele é Deus, e quanto mais nós olhamos e colocamos o nosso foco nele, mais ele vai manifestar quem ele é em você e através de você. Eu quero te dizer que esse foi o segredão de José, e tem que ser o nosso segredão também. Jacó declarou isso sobre José. Jacó deixou claro, esse garoto foi o que foi, e agora evidentemente já um homem. Quando Jacó declara isso sobre ele, porque ele era um ramo, ele era uma pessoa que tinha comportamentos, porque ele era uma pessoa que na verdade estava sempre junto à fonte. A fonte dele é Deus. A fonte dele foi Deus. E a nossa fonte tem que ser Deus. Olha só o que diz Jeremias 17, 7 e 8. Bendito o homem que confia, o termo confiar ali é descansar-se no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Esperança ali não é algo que eu espero que talvez aconteça. O termo esperança ali é a
perspectiva é a certeza de que aquilo que você espera vai acontecer. Então o Senhor é a nossa esperança. Você percebe isso? A sua esperança não está nem em situações favoráveis, nem em situações desfavoráveis, evidentemente. A tua situação, ou melhor, a sua esperança está no Deus que está com você em toda e qualquer situação. Quando as coisas estão favoráveis, você sabe que é Deus que está trabalhando a seu favor. Quando as coisas estão desfavoráveis, você sabe que Deus trabalhará a seu favor, porque Ele é a tua esperança. Você tem a certeza no seu coração que aquilo que você espera da parte dEle, Ele vai fazer, porque simplesmente Ele te ama. E a Bíblia fala, porque Ele é como a árvore plantada junto às... Quem é esse Ele ali, gente? É aquele bendito homem que confia no Senhor, que coloca toda a sua esperança nele, na pessoa dele, na palavra dele, na natureza dele, no caráter dele. Então, bendito o homem, porque ele é como que uma árvore plantada junto às águas. Eu quero te lembrar que águas sempre se remete às ações do Espírito de Deus sobre as nossas vidas. É Ele que dessedenta a nossa sede, é Ele que nos fortalece, é Ele que gera vida. Ele, na verdade, faz com que a gente flua na vontade do Pai. Se Jesus é a fonte, quem pode dizer amém por isso? Amém. O Espírito de Deus são as águas que jorram dessa fonte. Quem crê em mim? Nós já vamos ler. Como diz a Escritura, rios de águas vivas. Então, quando o Senhor Jesus é a fonte, o centro da sua fé, o que vai jorrar da sua vida, são águas que justamente vão fazer com que as suas raízes, olha só, que estende as suas raízes para o ribeiro. Gente, o que sustenta uma árvore não é o tronco, é a profundidade das raízes. Então nós temos que ser pessoas não rasas, não superficiais, mas pessoas que se aprofundam constantemente em quem Deus é, no relacionamento vivo com Ele. Esse foi o segredão de José, tem que ser o seu também. Aí olha, porque ele é como a árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia, e não receia, e não receia. Não é governado pelo medo, não é governado pela inquietação, pela ansiedade. Quando vem o calor, a opressão, as dificuldades, mas a sua folha fica verde. Graças a Deus pode faltar chuva do alto, mas não vai faltar vida nas profundezas de um relacionamento vivo com Deus. E no ano da sequidão, olha que coisa maravilhosa, no ano da sequidão, no ano das dificuldades, em alguns desertos que esse bendito homem passar, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Eu quero te dizer que esse foi o segredão de José e tem que ser o teu segredo também. Jeremias 17:13. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam, olha só, serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, será humilhado, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Porque José teve fé até o fim, porque José perseverou até o fim, porque ele foi constante, porque justamente ele não deixou a sua esperança, ele não deixou Deus em toda e qualquer situação. Não há justificativa para você abandonar Deus, porque no momento que você abandona Deus, eu quero te dizer, toda a esperança se esvai. Mas quando você permanece firme na sua jornada, você pode estar certo de uma coisa: essas águas vivas vão jorrar, a vida de Deus vai jorrar. Até no deserto você vai ver Deus gerando frutos. Amém? João 7:37, que eu já até citei, e agora também o versículo 38. Se alguém tem sede, sede ali, gente, fala de desejo, por algo que você não pode viver sem. Uau! Pegou isso aí? Quando Jesus fala, se alguém tem sede, ele está falando, se você me deseja, ao ponto de não viver sem mim, olha só, você vai vir a mim e vai beber. Quem está pegando isso aí, hein? Amém. Quem crê em mim, porque teve sede antes, porque foi até a fonte,
como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ainda, Salmo 1. Todos nós conhecemos esse texto relacionado às verdades da palavra de Deus. Antes, o seu prazer está onde? Na lei, na verdade, na palavra do Senhor. E na sua lei, ó sua resposta. O segredão de José foi meditar em quem Deus é, no poder dele, em tudo aquilo que de alguma forma oralmente tinha sido passado para ele, com palavra viva de Deus. Então José ficou firme, gente, na aliança, e nós vamos ver isso, que Deus tinha feito com o seu pai Jacó. Por isso que ele pôde permanecer firme, porque ele meditava a respeito de quem Deus é. Eu quero te dizer que José chegou até o fim porque ele pensava sobre Deus, ele meditava sobre Deus, ele simplesmente via a natureza de Deus e ele sabia, pode estar acontecendo o que for, mas eu sei que aquilo que Deus me fez sonhar vai acontecer. Talvez eu não fui assim sábio na maneira ou na forma de colocar, mas eu sei que esse sonho veio de Deus. E graças a Deus, gente, nós podemos ter um tempo de imaturidade, mas se a gente cresce, a gente começa a ter mais clareza daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E uma coisa é certa: se Deus falou com você, Ele vai cumprir. Se Deus te deu sonhos, vão acontecer, porque simplesmente o nosso Deus não mente. Ele não é homem para que se arrependa, e nem filho do homem para mentir. O Senhor fala e acontece, o Senhor diz e Ele cumpre. E eu estou animado, aleluia. Mas você tem que responder, você tem que meditar em quem Ele é, na verdade dEle, na palavra dEle. Então, uma vez que você faz isso, será como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Glória a Deus. Em segundo lugar, gente, se Deus era a fonte da fé, da perseverança, da constância de José, e tem que ser também a nossa fonte, por tudo aquilo que a gente já mostrou aqui, uma coisa é certa: essa pessoa vai sempre prevalecer sobre impedimentos, porque o que não vai faltar vão ser barreiras, impedimentos, para que promessas de Deus reveladas na sua palavra não se cumpra na sua vida. Não falta, mas eu quero só te dizer: o Senhor é o teu pastor, e Ele também não te faltará, aleluia. Então, é assim que nós prevalecemos sobre os impedimentos e dificuldades da vida. Gênesis 49, versículo 22, depois que Jacó fala que José era um ramo frutífero, porque ele estava junto às águas, junto à fonte, que é uma figura simbólica, profética do próprio Deus. Aí então a Bíblia fala: seus galhos, por causa disso, crescem, se estendem sobre o muro. O muro aqui, profeticamente, são os impedimentos, para impedir que a árvore dê o devido fruto, para que ela não se estenda, para que ela não cresça. Mas eu tenho uma ótima notícia para você também nessa noite. Se Deus é a tua fonte, se você está se aprofundando, crescendo, amadurecendo na sua fé, se você não é uma pessoa que fica na superficialidade, mas as suas raízes vão se aprofundando, não importa o tamanho, não importa a dimensão das barreiras, nós vamos sempre prevalecer sobre elas. Os nossos galhos, as nossas vidas vão se estender sobre os impedimentos da vida. Esse foi o segredão de José, e tem que ser também o teu segredo. Aqueles que têm em Deus a sua fonte de vida, ou seja, a sua presença, e a gente viu, e a palavra dele, sempre prevalecerá sobre todo e qualquer tipo de impedimento. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Eu também creio, meu irmão. Então, em terceiro lugar, se a gente falou sobre a condição de ter em Deus a nossa fonte para ter fé, prevalecer sobre qualquer tipo de impedimento, termos por isso constância, mesmo que os impedimentos venham, firmeza, perseverança, uma coisa é certa: você estando em Deus, sempre será a maioria. Você não ouviu isso? Não, eu vou repetir para você: você e Deus são maioria. Você e Deus são maioria. Não importa o número de inimigos que está à nossa volta contra nós, o maior número sempre vem da parte de Deus.
Não importa as situações que possam estar acontecendo e talvez até te assustando, mas ao invés de você ficar no governo do medo, você fica debaixo do governo do reino. Deus te protegerá com as suas asas, Deus estará contigo em todo e qualquer momento. Deus é aquele que não te abandona jamais, porque o amor dele para com você é eterno e imutável. Uma das coisas que mais tem que trazer esperança em nós, certeza de fé, é a imutabilidade de Deus, ou seja, Deus não muda. Se Deus não muda, o amor dele para com você não muda, o poder dele para com você não muda, a graça dele para com você não muda. É só você ter ele como a fonte da sua vida. E é assim que a gente vence os inimigos e as oposições. Olha só, gente, a coisa mais certa na vida é que nós teremos oposições e angústias. No mundo tereis, mas tende desânimo, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e eu estou convosco até a consumação dos séculos. Aquele que venceu o mundo com todos os seus sistemas malignos, pressões e opressões, ele está em nós, e aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Então a coisa mais certa é a gente ter oposição, angústia, mas a ação favorável de Deus também será ou estará presente. A Bíblia fala o tempo todo que Deus era com José. Em cada parte de aflição, dificuldades, oposições, você vai ver. E Deus era com José. Por isso que tudo que José fazia prosperava. Porque a tua prosperidade não são coisas. A sua prosperidade é uma pessoa. Eu vou repetir porque somente alguns ouviram. A tua prosperidade não são coisas. A prosperidade que vem de Deus é Ele. E José entendeu esse segredão. E ele percebeu que em cada situação, apesar das angústias, aflições, desmandos, humilhações, calúnias, todo tipo de oposição, ele sabia quem estava com ele. Jacó falando para José e mostrando o segredão dele e revelando o segredão de José. Os flecheiros, os opositores, os seus adversários lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem, e traz pressão, e traz tristeza. Porque, gente, ter tristeza é normal para o crente. Permanecer na tristeza é loucura, porque o nosso Senhor é a nossa alegria, porque Ele é a nossa força. Você percebeu a diferença? Nós passamos por tristeza, gente. Nós passamos por decepções, frustrações. Mas uma coisa é certa, nós podemos nos frustrar, nós podemos nos entristecer, mas se nós estivermos muito bem ligados e com as nossas raízes sempre se aprofundando em Deus, Ele será a nossa força em todo o tempo, porque mesmo que as tristezas venham, eu só quero lembrar o que você já sabe, a alegria do Senhor é maior. Por quê? Porque até a tristeza, incrível que você possa imaginar, a tristeza é passageira, é temporária, mas a alegria do Senhor é eterna e permanente. Existe um fruto do Espírito que é a alegria. O fruto está em você, foi gerado pelo Espírito de Deus e manifesta através de você. O Espírito Santo é tua alegria. O Espírito Santo é tua alegria. O Espírito Santo é tua alegria. Você pode estar entristecido, mas sempre alegre. Durma com esse barulho, meu filho. Quem falou isso foi Paulo, não simplesmente para dizer o que ele vivia ou experimentava, mas para revelar o que cada crente pode experimentar. Eu posso estar triste, mas a alegria do Senhor será a minha força. Eu posso estar triste, mas a alegria do Senhor será a minha força. Eu posso me entristecer, mas o Senhor, Ele me valerá, Ele me valorizará, Ele estará comigo e vai gerar tristeza ou vai gerar alegria nas tristezas. Graças a Deus que a minha fonte está nele. É desse jeito, gostei, garoto, é desse jeito. Os flecheiros lhe dão uma amargura, atiram contra ele, o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme. Olha, é assim que você vence as suas guerras. Firme. Porque tudo começou na fonte, lembram? Deus sendo a fonte. Então, vamos ver algumas coisas. Arco, profeticamente, aí aponta para uma resistência em fé, numa total dependência de Deus diante das oposições.
Os flecheiros, os opositores, tinham José como alvo, e isso trazia angústias, tristezas. Mas o seu arco permaneceu firme. É assim que você vence as oposições. Quando você pega o arco, e eu vou te mostrar que isso está associado a pedir a Deus. Eu vou te provar na Bíblia que esse arco firme, que é uma resistência na fé, está associado a petições, a clamores, a súplicas, ao teu relacionamento com Deus, ao seu pedir a Ele, porque Deus estará com você diante das oposições. Ele quer que você peça, sabe por quê? Porque Deus quer que você cresça nas adversidades e não seja destruído. E quanto mais você pede, mais você recebe. Quanto mais você busca, mais você acha. Quanto mais você bate na porta, mais ela vai se abrir, porque Deus tem prazer em tirar você, de trazer um escape em meio às tribulações. Nós vamos passar por tribulações e aflições, mas Deus sempre terá o escape para cada um de nós. Está escrito. Quando isso acontece, quando o nosso arco está bem firme, quando a nossa vida de oração, quando a nossa vida com Deus está bem firmada, independente das situações que possam acontecer em nossas vidas. A nossa vitória sobre as oposições é se manter firme na fé e no propósito da oração. Eu queria que você lesse isso junto comigo. Vamos lá. A nossa vitória sobre as oposições é se manter firme na fé e no propósito da oração. Relacionamento com Deus. Só vocês, vão lá. A nossa vitória sobre as oposições é se manter firme na fé e no propósito da oração. Relacionamento com Deus. Agora eu vou te provar, o Espírito de Deus me direcionou para 2 Reis 13, para te provar na Bíblia que profeticamente arco está associado a pedir a Deus. Vai lá para 2 Reis, capítulo 13, versículos 15 a 17. Vai lá. 2 Reis, capítulo 13, versículos 15 a 17. Olha só o que Eliseu, o profeta, diz para o rei de Israel, Jeoás. Versículo 15. Então lhe disse Eliseu: toma o que, gente? Toma o que? Um arco e flechas. Ele tomou um arco e o que? E flechas. Quem que tomou o arco e flechas? Foi o rei. Ele obedeceu a palavra profética. Então, em nome de Jesus, você vai tomar essa arma hoje, que é a oração. E você não pode fazer dela uma arma esporádica ou simplesmente em encontros e cultos. Você tem que fazer da oração um estilão de vida. Disse ao rei de Israel: reteza o arco, é isso aqui, você sabe, né? E ainda, e ele o fez, obedeceu, respondeu a palavra profética. Então Eliseu, olha só, põe as mãos sobre as mãos do rei. Eu quero te dizer que no momento que você se posiciona em oração, a mão do Todo-Poderoso está sobre a sua vida, para te animar, para te encorajar, para te abençoar e para que o seu tiro seja certeiro. Você ora, mas eu quero, escuta isso, porque é revelação de Deus para a sua vida. Você é quem ora, mas é Deus que acerta o alvo para você. Você coloca perante Ele, e Ele faz com que a tua oração alcance corações, alcance vidas, transforme a sua própria vida, haja nas oposições que possam estar sobre a sua vida. Você lança a flecha, mas não se preocupa, Deus vai fazer com que essa flecha chegue no alvo, aleluia. É só você depender dEle a cada dia em oração. Dá para ficar animado? Versículo 17 diz: abre a janela para o oriente. E mais uma vez, o rei abriu. Disse mais Eliseu: atira, e ele atirou. Olha, está vendo? Palavra profética e obediência, palavra de Deus e resposta em fé, aquilo que Deus estava mostrando. Aí então, prosseguiu, flecha da vitória. Está vendo? Você que ora, mas é Deus que te dá a vitória. Você percebeu isso? Por isso que tem um adesivo, né, Marcelo, que fala, como que é? Aquele que ora tem vitória. É assim mesmo? É a mais pura verdade. Tem gente que coloca ali e não sabe nem quem é Deus.
Mas o fato é que isso é real. Aquele que ora vive a vitória. Porque veja, quando você ora, é Deus que estabelece a vitória dele. A flecha da vitória é a tua oração. Veja, o profeta coloca a mão. E aí você vai perceber algo interessante aqui, olha. Flecha da vitória contra os sírios, que eram opositores, adversários de Israel. Porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Então o fato é que a gente vai ver todo o contexto em si. Infelizmente o rei Joás atirou poucas flechas, deveria ter atirado mais. Então é o seguinte, sabe o que isso nos ensina? Você tem que orar hoje. Lançou a primeira flecha? Amanhã, é que dia amanhã? Tem que orar amanhã, segunda flecha. Depois você tem que orar? Pastor, sábado é meu dia de descanso. Então se descansa no Senhor e tenha um tempo com Ele também. Senão eu vou falar o que o rei Salomão falou lá com o camarada para ele ir para as formigas, hein? Gente, nós não podemos ser mais preguiçosos espirituais. Nós temos que nos posicionar nesse tempo do fim. E você só vai ter a flecha da vitória em relação a pedidos que você fizer ao Senhor, se você der continuidade à sua vida de oração. Domingo é mais um dia para você buscar a Deus. Segunda-feira, terça-feira, quarta de novo. E assim a gente vai prosseguindo, sempre lançando as nossas flechas diárias. Se você quer vitória, você tem que orar. Tem que agir, não é isso? É exatamente isso que José fez. Ele era um homem de relacionamento constante e contínuo com Deus, porque ele sabia que Deus era a sua fonte. E Jacó falou isso para ele, olha só. E os seus braços, olha que coisa linda. Ok, a gente pede, Deus determina a vitória pelos seus pedidos e Ele ainda ativa, fortalece as suas mãos ali, fala sabe o que? De ação. Deus, Ele fala para você orar, mas Ele vai te fortalecer no processo da oração, você entende isso? Na continuidade, olha só, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor, que maravilha. Quem é esse poderoso de Jacó, hein? É o pastor. Pastor é aquele que apacenta, pastor é aquele que guia, pastor é aquele que direciona, pastor é aquele que cuida, e pastor é aquele que vai no caminho junto com as ovelhas, pastor é aquele que livra as ovelhas dos lobos, pastor, na verdade, o Senhor da glória é o general à nossa frente, Ele é aquele que batalha as nossas batalhas, Ele não vai nos deixar ser devorado por Satanás. Satanás está ao nosso derredor como leão, mas leão da tribo de Judá é Jesus de Nazaré, meu irmão. Pela pedra de Israel, pedra fala de algo inabalável, construindo a nossa vida sobre a rocha. Esse é o nosso Deus que vai ativar os nossos braços, que vai fortalecer os nossos braços. Essa mensagem pode ser só mais uma mensagem para você, ou pode ser uma mensagem revolucionária para você. Você decide. Ele é também o Deus de teu Pai, fala de aliança, o qual te ajudará. Meu irmão, Deus é um Deus de aliança. Eu já vou falar rapidamente depois um pouquinho sobre isso, mas primeiramente eu quero, se eu falei profeticamente sobre o significado de arco, vamos para braço. Braço é um símbolo profético de força. Meu irmão, olha só, o braço do Senhor te ajudará. O poder dele te ajudará, mas ele também fortalecerá os seus braços para você continuar no propósito de buscá-lo até o fim. E você vai ver os seus opositores caindo, não vai ficar um só de pé. Eu não estou falando de gente não, hein? Você logo se lembrou, aquele meu chefe vai cair, aquele miserável, agora eu sei que Deus vai colocá-lo debaixo dos meus pés, ele que tem me humilhado. Não, eu estou falando quem está por detrás das ações dele, quem está por detrás das ações de quem sabe do seu marido, quem você ama, quem está por trás da sua esposa ou da sua sogra. Não chama ela de jararaca nunca mais. Você tem que amarrar a serpente, meu irmão. Quem sabe está por trás de algumas atitudes, quem sabe? Não é? Do sogro, do cunhado, hein? Sei lá mais quem. O fato é o seguinte, nós temos que entender que Deus é a nossa força.
E Deus ativará o nosso braço para nós irmos contra, não o efeito, mas a causa das oposições. Quem está pegando isso aí? A nossa luta não é contra a carne nem contra sangue. A nossa luta é contra principados e potestades, contra seres do mundo espiritual, contra espíritos das trevas. E eu quero te dizer que o sangue de Cristo Jesus já comprou a derrota de Satanás e a nossa vitória. Gente, a compra foi total. Ele destrói a autoridade do diabo e ainda te dá a vitória constantemente sobre ele. Por quê? Porque o diabo foi derrotado, mas ele ainda é um ser ativo. A tua parte, então, é você se posicionar. Chegará um dia que ele vai ser lançado no lago do inferno. E quando Satanás quiser mostrar o que você fez no passado, lembra o que vai ser dele no futuro. Não viva debaixo de culpa, acusação. Viva debaixo da graça, do favor de Deus. A vitória é sua pelo sangue de Jesus. E eu sei que eu não estou falando isso como um jargão evangeliquez. Eu estou falando isso com uma certeza no meu coração. Eu sei que eu estou até aqui hoje, minha gente, porque o sangue de Jesus tem poder contra os poderes das trevas. Eu lembro bem, eu morava em Jacarepaguá. Era solteiro ainda. Eu fui solteiro um dia, sabia? E eu estava andando, tem uma avenida principal lá, eu estava andando de um lado da calçada, Deus me mostrou um demônio do outro lado, com a cara de ódio, rangindo. E o Espírito de Deus falou, se ele pudesse te matava, mas nem perto de você ele pode chegar. E não tem nada a ver com você, tem a ver com a proteção do sangue do Cordeiro sobre você. Aleluia. Meu irmão, é o seguinte, muitos vão se levantar para te matar, mas eu quero te lembrar o seguinte, estou falando em relação à vida espiritual. Quem sabe querendo até usar um sem vergonha desses por aí, né? Mas uma coisa é certa, o sangue de Jesus será a tua proteção. O sangue está sobre a sua vida. O anjo da morte não poderá prevalecer sobre você, porque o sangue do Cordeiro está sobre a sua vida. Nós sempre nos remetemos à obra sacrificial de Jesus, que nos dá a vitória, inclusive contra a morte. Então, gente, o posicionamento de fé é nosso, mas a força para se manter firme vem do Senhor. E aí, pegou isso aí, gente? O posicionamento de fé é nosso, mas a força para se manter firme nesse propósito vem do Senhor. Continuidade. A sua parte é responder. Como o rei Jeoás fez até um certo ponto. Você tem que fazer o tempo todo até o fim, mas você tem que responder aquilo que a palavra de Deus diz, faça. Escuta isso, Deus nunca vai... Eu creio que é uma palavra muito mais profética do que simplesmente um ensino. Então guarda isso aí. Deus nunca vai exigir acima do teu conhecimento, mas Ele vai sempre te exigir posicionamento à luz daquilo que você já tem conhecido. Então, entre num posicionamento de responsabilidade, se enquadre nos princípios, porque você vai se manter firme até o fim, porque o Senhor te ajudará. Aleluia. E finalmente, a base do cuidado e do agir de Deus é a sua aliança conosco. Aliança é pacto, gente. Aliança é um contrato firmado entre duas partes. Aliança é um acordo irrevogável entre duas partes. Eu quero te dizer que Deus tem um pacto com você, que Deus tem um acordo com você, que Deus tem um contrato com você, pelo sangue do Filho dele, Jesus Cristo. E agora então, você se posiciona em aliança, em fidelidade, em pacto com ele também, porque a aliança na Bíblia sempre é feita entre duas partes. Deus fez uma aliança com você pelo sangue do seu Filho, agora você responde a essa aliança, continuando a depender dele como a fonte da sua vida, a fonte da sua fé, a fonte da sua perseverança, a fonte da sua constância, porque é assim que você prevalecerá, é assim que você vai conseguir prevalecer sobre os impedimentos e sobre os opositores também. Então, o que nos mantém agindo em fé é o poder e o cuidado de Deus. Nunca desassocie a fé do poder de Deus na sua vida. A fé vem pela palavra. Quem pode dizer amém por isso? Amém. Mas a fé vivida vem pelo poder de Deus. A fé vem, a origem da fé é a palavra, mas quem te habilita, te capacita a viver a altura da fé que é gerada no seu coração é o Espírito Santo, é o poder de Deus. E para vivenciar isso no seu dia a dia é relacionamento. Não há atalhos, minha gente. Eu já
ouvi muitas pessoas e já vi muitas pessoas desistindo na sua jornada de fé, gente. E a gente então vai orientar, a gente vai ouvir. E, gente, o que eu vou falar para vocês é invariável. Sempre as pessoas que desistiram, a causa foi sempre falta de relacionamento com Deus e com a palavra dele. Porque quem tem Deus como a sua fonte não desiste. Eu queria gritar, mas eu não vou fazer isso com seus ouvidos. Eu vou falar baixinho, mas explodindo aqui. Quem tem Deus como a fonte não desiste. Quem tem Deus como fonte não desiste. Quem tem Deus como fonte não desiste. Pessoal que está nos assistindo pela internet, quem tem Deus como fonte não desiste. Olha, a ajuda constante de Deus a nosso favor é estabelecida por sua aliança conosco. Olha só como que Jacó profetiza, declara sobre José: pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará. Quando ele fala o Deus de teu pai, ele está se remetendo à aliança que Deus fez a Abraão, a Isaac e a Jacó. Ele está falando: José, você é filho da herança. Eu quero te dar uma boa notícia, mais uma boa notícia nessa noite. Você é filho da promessa. Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 4 nos fala sobre isso. Nós somos herdeiros de Abraão, o pai da fé. Nós somos os verdadeiros hebreus. Sabe por quê? Porque hebreu não é só aquele que é da carne. Hebreu é aqueles que andam nas mesmas pisadas que teve o pai Abraão. E nós, quando prosseguimos nas pisadas do pai Abraão, nós vamos ver o nosso Deus que tem aliança conosco pelo sangue de Jesus. O descendente de Abraão, a semente de Abraão vai nos ajudar dia após dia. Deus te ajudará. Deus te ajudará. Eu quero te encorajar nessa noite, meu irmão. Deus te ajudará. Não desista, não olhe para trás, não retroceda. Deus te ajudará. Você verá o Senhor prevalecendo a seu favor contra todos os seus opositores. Deus tem aliança com você e a aliança dele foi um alto preço. Deus valoriza a aliança que ele tem com você, porque a aliança que ele tem com você foi por um alto preço, foi pelo sangue do Cordeiro, foi pelo sacrifício do seu único filho. Então valorize aquilo que Deus valoriza. Valoriza a aliança que Deus tem com você. E eu falei alto e machuquei seus ouvidos. Olha, mas está explodindo isso aqui dentro de mim, meu irmão, porque é verdade isso. A gente só está de pé porque Deus nos ajuda, porque ele tem uma aliança conosco. Gênesis 49, 25 fala: e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus. Pode vir para cá já quem está hoje? É o João, não é isso? João Luiz? O qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre, fertilidade, alimento. Graças a Deus, porque a bênção vem das regiões celestiais para as nossas vidas, mas também ela vem das profundezas das ações do Espírito, das águas vivas que fluem em nosso interior, com bênçãos dos seios, alimento. É você a cada dia se alimentando do leite racional, crescendo nisso e depois indo para alimentos mais sólidos. Ele vai te abençoar com a bênção da madre, fertilidade, vida. Eu profetizo sobre você essas bênçãos nesta noite, mas não se trata só de você se apropriar, mas se posicionar como José. Ele tem que ser Deus a sua fonte de fé, perseverança e constância. É assim que você vence, é assim que você prevalece, é assim que os seus opositores caem por terra, é assim que Deus é glorificado, é assim que vidas são impactadas através da sua vida. Pessoas não são impactadas só por aquilo que você fala e diz, pessoas são impactadas por aquilo que você vive. Viva na certeza que Deus te ajudará até o fim. Ele é sua pedra, ele é o seu pastor, ele não te abandonará, ele te guiará a pastos verdejantes, a águas cristalinas. Ele vai te sustentar, ele vai fazer milagres. Ele te ama demais. Você é o queridinho do papai, e eu também sou. Aleluia. É o poder ilimitado de Deus que garante a sua bênção sobre os que creem. Pegou isso aí? Essa firmeza de fé nos faz prevalecer sobre as adversidades e vencer as oposições. Essa firmeza de fé, com base em tudo o que foi dito, mas também faz com que experimentemos as bênçãos de Deus em todas as áreas
de nossas vidas. Então, fica aqui um pedido. Eu queria até imitar Paulo aqui agora, o apóstolo. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional, um culto espiritual consciente. Isso fala de rendição, isso fala de oração, isso fala de comunhão, isso fala de adoração, isso fala de não querer mais pecar, mas querer acertar com a força do Senhor. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Falar da palavra viva e entrando e renovando a sua mentalidade com os pensamentos de Deus, para que aí então cada um de vocês experimentem qual seja a perfeita, a boa e agradável vontade de Deus. O Deus de José, gente, é o nosso Deus. Não tem um dia, irmãos. Isso não tem nada a ver com mérito pessoal. É graça e entendimento que Deus não fala comigo pela palavra dele. Não tem um dia. Por isso que às vezes eu acho estranho, pastora Deise, as pessoas falam, Deus não fala comigo. Não entendo, Deus está em silêncio. Eu acho isso difícil. Eu entendo muito bem isso. Porque todo dia tem direção nesse livro para a minha vida. Todo dia, gente. Eu tenho prazer na lei do Senhor. E na lei dele eu medito dia e noite. É minha vida, irmãos. Não tem um dia, irmãos. Deus é testemunha disso. Que eu não me constranjo diante da graça de Deus. Deus é testemunha. Não tem um dia, irmãos, que eu não me quebranto diante do amor dele para comigo. Não tem um dia, irmãos, que quanto mais eu conheço a aliança que ele tem comigo em Cristo, eu que custou isso para ele, mas eu quero viver para a glória dele. Diferentemente de alguns que entraram nas doutrinas dos libertinos, como no primeiro século lá da era apostólica, falando que se isso é graça, então eu posso viver no pecado. Graça não nos faz libertinos. A verdadeira graça nos faz comprometidos. Então vamos viver o segredão de José, irmãos. Vamos fazer de Deus a nossa fonte de fé, perseverança e constância. Feche os seus olhos. Se for possível, respire o ar de Deus nessa noite. Porque o Espírito de Deus está aqui mudando essa atmosfera extraordinária no mundo espiritual. Aleluia. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Fonte de vida. Fonte de salvação. Fonte de toda graça. Fonte da manifestação do amor de Deus para conosco é Jesus. Fonte da ação do Espírito Santo em nós é Jesus. Fonte da eternidade. Fonte da resistência em fé. Fonte da perseverança, da constância é Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Hirimasu kerema mandorwemia sharamasorearemas. E keremasore kenderemasara mashe kandaramasoras. Você pode ficar
ficar de pé e adorar esse Jesus maravilhoso. Reremassantes, coromacilas, oromassomanas, iroi, oromassande, quiriomasros, reremassas, seremandos. Jesus, 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 Jesus. Te amamos, Senhor. Te louvamos, Senhor. Te agradecemos nesta noite, Senhor, pela Tua graça, Senhor, sobre nós. Essa graça que nos constrange. A gente pode entender um pouquinho do coração de Paulo quando ele falou: o amor de Cristo me constrange. E é verdade, Jesus. Queremos ser fiéis. Aleluia. Queremos ser fiéis. Queremos ser fiéis a Ti, Jesus. Ah, Jesus, nos ajuda. Ajuda o Teu povo nesta noite. Tu és a nossa pedra, Jesus. Tu és o nosso pastor. Tu és o poderoso de Jacó. Tu és aquele que nos ajudará no romper da manhã, no entardecer, no anoitecer. O Senhor está conosco na escuridão. O Senhor é a nossa luz ali. O Senhor é a nossa vida. Tu és a nossa cura, Jesus. Toda a nossa confiança está em Ti. Tu és a fonte, Jesus. Que nessa noite haja salvação neste lugar. Que nesta noite, meu Deus, pessoas se arrependam de fato e de verdade. Pessoas se constrangem diante da Tua glória e majestade. Pessoas percebam que só em Ti há salvação. Os queridos que estão nos vendo pela internet, que o Teu Espírito convença-os do pecado, da justiça e do juízo. Pessoas que estão aqui que ainda não se renderam de fato a Ti, Jesus, saiam daqui impactados com a Sua glória e com o Seu poder. Oh Senhor, obrigado pela Tua verdade. Obrigado pela Tua palavra. É tão maravilhoso quando o Senhor se manifesta no meio do seu povo com palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, com os dons de revelação, com os dons espirituais. Isso tudo é maravilhoso, mas nós sabemos que o fundamento de todas essas manifestações é a Tua verdade, que está sobre as nossas vidas, que está diante dos nossos olhos. Por isso está escrito: não se aparte dos Teus olhos os meus ensinamentos. E nós não queremos tirar os nossos olhos dessa palavra viva, para que o Senhor fale conosco a cada dia. Oh Deus, que nós façamos da Tua palavra o caminho a percorrer até o fim de nossas vidas. Muito obrigado pelo Teu Espírito sobre nós nessa noite. Obrigado por esse Espírito de consolo sobre nós. Oh Deus, eu Te louvo porque pessoas, elas sairão daqui hoje encorajadas, consoladas, fortalecidas, abençoadas. E o que eu Te peço é que o Senhor continue constrangendo cada coração a Te buscar, como José o fez, a fazer de Ti a fonte, para que juntos como igreja nesse tempo do fim, nós venhamos impactar esse mundo tão confuso, tão conturbado, tão complicado. E com isso a nossa própria casa seja bem-aventurada, próspera em tudo, debaixo do Seu agir, porque nós estamos fazendo de Ti a nossa fonte, a Tua presença e a Tua palavra. E por isso faz com que as pessoas que estão ao nosso redor sejam tocadas, abençoadas, protegidas, convencidas pelo Teu Espírito Santo. E que o Senhor nos dê mais habilidade, mais poder, mais graça para testemunhar no nosso dia a dia, porque amanhã a gente vai continuar sendo igreja, no nosso trabalho, na escola, junto aos vizinhos, junto às pessoas. O Senhor falou: ide, pregai o Evangelho. E essa palavra é para todos nós. Debaixo de uma vida de oração, desperta-nos para uma vida de oração, para que a gente aprenda a se aquietar dia após dia em Ti. É minha oração a favor do Teu povo nessa noite,
em nome de Jesus. Você pode levantar as suas mãos e dar graças a Deus, agradecê-lo. Você pode continuar um pouquinho só agradecendo a Deus. Eu te agradeço, aleluia. Eu te agradeço, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça. Eu te agradeço, aleluia, te agradeço, te adoro, te louvo. Eu sei que a vitória é nossa pelo teu sangue, Jesus. Eu sei que os nossos opositores já foram vencidos. Eu sei que o Senhor estará até o fim com cada um de nós. Tu és a cura, tu és a paz, tu és a alegria, tu és a provisão. Estabeleça isso em cada coração e com isso haja descanso. E cada um se responsabilizando de viver o que está escrito na tua palavra. Muito obrigado. Se você crê nisso, aplauda bem forte ao Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus.